Se alguém que está nos escutando já ouviu por aí aquela velha frase... Aquela que todo mundo repete, né? Exatamente. A frase que diz que só as testemunhas de Jeová acham que vão se salvar. É um clássico do senso comum. Pois é. Hoje a gente vai mostrar o que o próprio site oficial delas diz sobre isso. E a nossa missão nesse mergulho de hoje é ir direto ao ponto. E isso é fundamental, porque... será que existe mesmo essa exclusividade religiosa toda? Ou será que isso é apenas uma acusação repetida no modo automático, sem ninguém nunca fazer uma verificação de fatos? Consultar fontes primárias virou quase um ato de rebeldia hoje em dia. Especialmente na internet, onde a regra é o telefone sem fio, sabe? Totalmente. E para quem pediu que a gente investigasse a fundo esses mitos, a fonte de hoje não deixa margem para espantalhos. É a seção de perguntas frequentes do site jw.org. Um texto direto, sem aqueles rodeios burocráticos que a gente costuma ver em documentos teológicos. A página traz uma pergunta a título muito simples. Ela diz o seguinte: as testemunhas de Jeová acham que só elas serão salvas? E a resposta? A primeira coisa que eles escrevem lá... é uma única palavra. Pois é. A resposta oficial começa com não. Ponto final. Não. Beleza, vamos desvendar isso, porque só essa primeira palavra já é um choque frontal com o que 99% das pessoas dizem por aí. Olha, isso já muda bastante o panorama inicial que muita gente tem. Muda muito. A minha primeira reação ao ler isso foi de desconfiança. Pensei que talvez fosse só uma manobra de relações públicas. É uma reação natural. Mas a justificativa que vem logo na sequência mostra que o buraco é bem mais embaixo. Sim, o texto continua assim. Muitos milhões de pessoas que viveram há séculos e não eram testemunhas de Jeová terão a oportunidade de ser salvas. Começar uma explicação teológica com um não categórico demonstra uma intenção muito clara de desfazer um mal-entendido profundo. Se eles realmente acreditassem que a salvação é um clube 100% exclusivo... limitado só a quem tem o nome no registro oficial hoje. Isso. Essa seria a hora de usar aquelas respostas cheias de condicionais, tipo, sim, mas veja bem... Exato. O fato de rejeitarem a exclusividade logo de cara obriga a gente a ler o resto do texto com uma lente totalmente nova. O não é só a porta de entrada. E a complexidade real está na fundamentação que eles constroem depois. Essa fundamentação começa trazendo um fator histórico. O que é fascinante aqui é a base textual que a fonte utiliza. Eles não tiram essa ideia do nada. Não é uma invenção moderna de inclusão. De jeito nenhum. Eles citam a Bíblia, especificamente o livro de Atos, capítulo 24, versículo 15. Que é um texto que fala que vai haver uma ressurreição de justos e injustos. Vamos colocar uma lupa nessa palavra, injustos. Certo. Dentro da lógica dessa página, quem compõe essa categoria de injustos? Seriam essas pessoas de séculos passados. Justamente, pessoas que não conheciam a religião, que não viveram de acordo com os padrões dela, pura e simplesmente porque a ignorância temporal as impediu. Ou geografia, né? Imagina um agricultor no século XV que nunca cruzou com ninguém do grupo. Exatamente. A doutrina oficial resolve esse dilema histórico. A ignorância temporal não é um fator de exclusão automática. Isso desmonta aquela ideia de um administrador divino implacável. Alguém que puniria pessoas por não saberem de algo que era impossível saberem na época delas. E a linha do tempo se alarga de uma maneira colossal com essa ideia de ressurreição. Não é uma janela estreita que abriu só agora na era moderna. E o uso da palavra oportunidade no texto me chamou muita atenção. É um termo cirúrgico. Eles dizem que essas pessoas terão a oportunidade de ser salvas. Ou seja, não é um passe livre incondicional. Não. Isso implica que a morte física não encerrou a trajetória narrativa dessas pessoas. A ressurreição opera como um grande equalizador de oportunidades. Quem viveu fora da instituição no passado não é descartado como um erro no sistema. E essa mecânica quebra completamente aquela narrativa de que só um grupo atual possui o monopólio de tudo. Mas espera, se não é só pertencer, então o que realmente salva? Porque o argumento oficial não estaciona lá no passado, ele avança para o presente. Sim, e aqui a análise ganha contornos muito práticos para quem está vivo hoje. O documento diz o seguinte: além disso,
Pode ser que muitos que vivem hoje ainda venham a servir a Deus, e eles também serão salvos. Isso é forte. Eu gosto de visualizar esses conceitos através de analogias. A imagem que o senso comum vende sobre religiões rigorosas é a de uma fortaleza medieval. Uma imagem clássica de isolacionismo. Tipo, ergueram a ponte levadiça, trancaram os portões de ferro e declararam que as vagas acabaram. Que o mundo lá fora já está condenado e pronto. Mas a analogia que se extrai desse trecho oficial é o oposto da fortaleza trancada. É uma porta que simplesmente não possui fechadura pelo lado de fora. Ela continua aberta. Exato. O futuro humano, segundo a página, é completamente fluido e mutável. Quando eles dizem que muitos que vivem hoje ainda venham a servir a Deus, isso mostra que o destino não está selado a priori. E outros para perdição. Sem poder de escolha. Isso. O texto valoriza a agência humana, a capacidade de mudança do indivíduo no presente. Ninguém que está caminhando pelas ruas hoje está permanentemente bloqueado, desde que, claro, mude de rota. E ao afirmar que pessoas completamente alheias ao grupo podem vir a servir a Deus amanhã, a instituição mostra que enxerga o mundo exterior como um campo vasto de potenciais futuros fiéis. O que fundamenta toda a motivação para o trabalho de evangelização deles, né? Com certeza, não é um cemitério de almas irremediavelmente perdidas. O que nos leva ao ponto de virada desse documento. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Esse é o clímax da página. Quando eu cheguei no parágrafo final dessa justificativa, eu precisei reler para ter certeza de que tinha entendido direito. Acontece muito quando a gente esbarra na fonte primária. Considerando a fama que a maioria das religiões tem de reivindicar a posição de donas absolutas da verdade, o texto solta a seguinte declaração: de qualquer forma, não cabe a nós julgar quem será salvo ou não. É uma frase de impacto profundo. E conclui: essa responsabilidade está totalmente nas mãos de Jesus. Esse é o ponto nevrálgico do documento. E para dar autoridade a essa declaração, a fonte cita o Evangelho de João. João capítulo 5, versículo 22. E também o 27. Esses textos delegam a autoridade do julgamento final de forma exclusiva para a figura de Jesus, não para uma instituição humana. A mensagem é: quem decide isso no fim não somos nós, é Jesus. Pense na magnitude estrutural do que está sendo dito aí. Estamos falando de uma organização religiosa global, com milhões de membros. E a diretriz máxima publicada abertamente é de que a instituição não detém o poder de veto final sobre o destino humano. Mas aqui vai uma pergunta difícil. Tem um detalhe que a gente precisa equilibrar. Diga. Eles tiram o poder de julgamento das próprias mãos. Ok. Porém, a Bíblia mostra que não é qualquer caminho que leva à salvação. Milhões pregam com coragem nas ruas, mas coragem não é sinônimo de verdade, certo? Certo. Como é possível uma instituição ter regras morais rígidas, pregar que existe um caminho certo e ao mesmo tempo dizer que não são eles quem julgam quem se salva? Se Deus analisa o coração, a sinceridade basta. Essa é a distinção fundamental que o texto estabelece. A diferença entre ser o mensageiro das regras e ser o executor da sentença. Ah, entendi. O documento deixa claro que a organização tem o dever de informar, de compartilhar o padrão que eles compreendem ser o de Deus. O próprio termo vir a servir a Deus, que eles usam lá em cima, implica adotar ações específicas, mudanças de vida. Então a sinceridade religiosa sozinha não é suficiente, segundo o texto. É necessário algo mais. É preciso ajustar a vida a essa verdade. Exatamente. A instituição atua como quem divulga a lei. No entanto, eles traçam uma linha vermelha intransponível na hora do julgamento final. Porque avaliar a sinceridade profunda do coração de cada indivíduo ultrapassa a capacidade humana. O contexto, os traumas, as motivações. Nenhuma burocracia humana consegue ler isso com perfeição. Portanto, a organização diz: nós informamos os critérios, mas não somos o árbitro final. O apito final da partida está inegavelmente nas mãos de Jesus. E tirar disso mesmos a jurisdição sobre o destino eterno de outra pessoa é algo muito raro. Geralmente as lideranças adoram o monopólio da decisão final.
E é por isso que a nossa análise não se contenta apenas com o texto principal. Nós sempre olhamos o ecossistema da informação. A arquitetura da página da web revela muito sobre como essa teologia funciona na prática. Se a gente descer até o final da página da resposta oficial, tem a seção de assuntos relacionados. E em web design institucional, esses links nunca são aleatórios. Eles funcionam como contrapesos lógicos, servem para blindar o leitor contra interpretações extremistas. Os títulos desses links já são provocações. O primeiro pergunta: as testemunhas de Jeová pregam de casa em casa com o objetivo de ganhar a salvação? E logo abaixo tem outro: será que a Bíblia ensina que uma vez salvo, salvo para sempre? A gente não vai ler os textos desses links hoje, mas a simples escolha de colocar essas perguntas ali no rodapé já fornece um material riquíssimo. A presença desse link sobre uma vez salvo, salvo para sempre sinaliza uma rejeição categórica da salvação como transação comercial. Ou como uma imunidade permanente, né? Se a organização oficialmente questiona que a salvação não pode ser perdida, a mensagem para os próprios membros é de um realismo muito severo. Pertencer à religião não é um escudo mágico. A pessoa não preenche um formulário de adesão e ganha um futuro garantido de forma vitalícia. Isento de qualquer avaliação moral subsequente. Não. A teologia revelada ali exige uma manutenção constante da postura espiritual. É uma narrativa duplamente complexa. A exclusividade é negada para quem está de fora, já que a porta continua aberta e os injustos serão ressuscitados. E a garantia absoluta também é negada para quem já está lá dentro. Acomodação. O rótulo de filiação não anula o escrutínio final. Que pertence exclusivamente a Jesus, e aquele outro link questionando se eles pregam para ganhar a salvação indica que a motivação deles nas ruas não é uma simples troca de favores celestiais. Eles não descrevem a própria fé como uma máquina automática de venda, onde você insere horas de pregação em troca de um bilhete impresso de vida eterna. Essa leitura atenta da página toda consolida a ideia de que o não lá da primeira linha não é só um verniz superficial para a mídia. Está ancorado em uma teologia descentralizadora no que diz respeito ao julgamento. A responsabilidade final é transferida para o escopo divino. Então, o que tudo isso significa? Por que quem está ouvindo a gente deveria investir tempo dissecando esse documento, independentemente de crenças pessoais? Porque esse processo é o melhor antídoto contra a preguiça intelectual. Todos nós operamos sob a influência de suposições não verificadas em algum momento. A gente ouviu uma ideia ser repetida centenas de vezes e o cérebro aceita aquilo como verdade estabelecida para economizar energia. E aí passamos a construir caricaturas sobre grupos inteiros de pessoas. Baseadas em distorções. É uma lição de humildade sobre as nossas certezas inabaláveis. O contraste entre a fama de exclusividade total e o fato de publicarem abertamente que não cabe a eles julgar é gigantesco. Ir direto à fonte retira o poder dos intermediários, daquelas pessoas que ganham visibilidade inflamando o debate com polarizações rasas. O propósito aqui não é chancelar a teologia deles, mas conceder à informação original o respeito que ela merece. Avaliar o texto pelo que ele diz. E o texto de hoje desmorona um estereótipo muito forte. Vamos consolidar tudo que foi destrinchado aqui. Começamos com uma expectativa pesada e saímos com descobertas textuais claras. A primeira delas é a rejeição formal do mito, com aquele não direto no início. A segunda é a vasta inclusão histórica, trazendo a ressurreição para os injustos. Nascer na época errada não é um fator de condenação. A terceira é a visão de um presente fluido. A porta continua aberta. E a quarta, a grande virada, a devolução total do poder de julgamento para Jesus. Eles assumem apenas o papel de mensageiros, nunca de juízes finais. É uma quantidade massiva de ramificações filosóficas em parágrafos muito breves. Talvez o debate não seja qual religião salva, mas sim a disposição de ajustar a vida à verdade que se encontra. E se a pessoa descobrir que precisa mudar, ela mudaria. Fica essa reflexão. E eu gostaria de propor uma reflexão adicional baseada nisso tudo. Pensemos no impacto mental de não ser o juiz. O da religião remove explicitamente dos fiéis a autoridade de decidir quem merece e quem não merece ser salvo. Imagina o peso psicológico que é retirado dos ombros dessas pessoas.
É verdade, a pessoa não precisa carregar o martelo do juiz nas costas. Ela não precisa viver atormentada tentando calcular o grau de pureza no coração de um estranho na rua para emitir uma sentença eterna. A responsabilidade se resume a explicar a regra do jogo com base na crença deles. O veredito não é problema humano. É uma constatação profunda. Diante disso, se um sistema baseado em doutrinas tão rígidas consegue liberar seus membros da necessidade de condenar o próximo, por que a humanidade, de modo geral, parece estar cada vez mais obcecada em julgar a vida alheia a cada minuto do dia? É uma excelente pergunta para fecharmos a análise. Falta essa clareza sobre as nossas próprias limitações na sociedade de hoje. O peso de tentar ser o juiz do universo é esmagador. E, pelo visto, até a página que analisamos hoje reconhece que esse fardo não foi feito para nós. Fica o convite para continuarem desconfiando das conclusões fáceis. E queremos ouvir de vocês. Quem está nos ouvindo acha que Deus salva qualquer religião ou existe apenas um caminho verdadeiro? Escrevam aqui nos comentários porque isso rende um debate excelente e continuem sempre buscando as respostas direto na fonte. Até o nosso próximo mergulho.